Sempre fui muito tímida, sou até hoje. Quando eu tô fazendo show, eu falo isso. Eu não olho no olho de ninguém da plateia, porque me trava. Mas o que eu senti quando eu comecei a apresentar é que, na galera, eu sempre gostei de falar bobagem pros amigos rirem. Então, o que eu senti quando eu subi no palco é que, apesar do ônus da vergonha que eu sentia, tinha o bônus que eu tava fazendo muito mais gente rir. Então, compensava pra mim aquele sentimento de, ai, meu Sim. Deus, que difícil tá aqui! Mas que legal ver, ao invés de 4 pessoas rindo, 40, Sim. né? Isso é muito legal mesmo. É. Caramba. Eu acho que por isso que eu acho tão difícil fazer o que você faz, assim. Eu admiro muito. Porque, gente, eu não tenho esse timing. Qual que é o timing da comédia, gente? Como que você sabe quando que você tem que... Ó, normalmente, a gente imagina que tem que ter uma risada a cada 15 segundos. Pra que o Caramba. show seja bom. E tem um roteiro já que você Tem, segue, tipo... tem. Assim, a diferença do stand-up pro improviso é que o stand-up é 90% escrito previamente. 10% é alguma coisa que acontece na hora. Ah, E o improviso é totalmente o contrário, né? É, sei lá, 97% coisa que acontece na hora e 3% alguma coisa que você já tinha pensado antes, mas sem querer você traz, entendeu? aham. Ah, isso aqui já aconteceu antes, eu tenho uma piada sobre isso e usa. Mas é exatamente o oposto. Eu e a Tatá uma vez conversamos sobre isso, porque a Tatá vinha do improviso e eu do stand-up, e ela falou, é muito mais difícil stand-up. Eu falava, eu acho muito mais difícil o improviso. Eu subi no palco sem saber o que eu vou falar, e ela me falou, mas eu tenho mais 4 pessoas do meu lado, você tá sozinha. É. Eu falei, eu tô sozinha, mas eu já escrevi antes. Ela falou, então, eu não escrevi antes, mas eu tenho 4 pessoas do meu lado. E a gente ficou nessa assim. O que é mais difícil? Como você se sente, tipo, se a piada não funciona? Sei lá. Não existe essa possibilidade. Tem que funcionar. Nunca deu, tipo, ai... Silêncio, tipo, ninguém... É que, na verdade, com o tempo, você vai entendendo o que funciona pra você. Sabe? Da mesma maneira Qual que é o quando você seu vai... humor, né? Então assim, você vai... Hoje, eu imagino, né? Você já compõe há muito tempo. Então, quando você compõe, você já sabe... Não, nessa hora aqui... Quando você compõe, tá, nessa hora aqui eu vou subir, aqui eu vou não sei o quê, aqui eu posso chamar alguém pra tal coisa, aqui eu vou... Entendeu? Aham. Então, lá no começo, eu escrevia 20 piadas pra salvar 2. Uma ou nenhuma. Hoje em dia, se eu escrever 20 piadas, 18 vão ficar boas. Não, entendeu? Só porque eu Sim, já sim, entendi sim. o que funciona. Ah, não, tá. Então aqui, quase uma matemática, aqui eu faço Sim. tal coisa. Uma fórmula com muitas aspas, É. né? Tipo... Que tem mesmo. Tem formulazinhas assim pra se fazer, sabe? E você sabe como salvar caso não vá conforme o esperado. Exato. Tem uma coisa da comédia que é muito doida, assim, que é você saber palavras que são mais engraçadas que outras. Entendeu? Tem palavras que são mais engraçadas. Quando eu fui fazer o texto da separação e fui falar não sei o quê, que meu ex levou tudo, é muito diferente eu dizer pra você assim, ele levou meus lençóis. E eu falar, ele levou as fronhas. Você entendeu? Viu? Ó, Sim, sim. Você entendeu? Ó o exemplo aqui, ó. olha Até lá, o jeito de falar. Funciona. Então, É. assim, é você saber essa matemática de o termo engraçado, o jeito. Entendeu? Sim, de não falar o plural às vezes também. Isso. As fronhas, levou as fronhas. Então, porque fronha é engraçado. Fronha. A palavra fronha, ela. Uma vez, o Rabinho... Lembra daquele movimento que teve na internet que um monte de mulher postava o cartaz Eu não mereço ser estuprada? Lembra que teve um movimento disso? A gente fazia o fritada na época. E aí o Rabinho foi fazer uma piada pra me zoar. E a piada dele era a Cris Paiva é tão feia que o estuprador postou um cartaz Eu não mereço a Cris Paiva. Ok? E aí essa piada foi banida. Tipo, não deixaram fazer porque tinha a palavra que remetia ao crime. Sim. E não seria legal. E ele falou, mas eu só queria zoar ela. Que tipo assim... Eu queria zoar a Cris, eu não queria... Beleza. E aí, eu lembro que o diretor virou pra ele e falou, fala molestador. Daí o Rabin falou, molestador não dá piada. A palavra molestador. Aí eu tava do lado assim, falei, Rabin, fala tarado. Tarado, dá piada. Tarado. Tarado é engraçado, a palavra tarado. É mais engraçado, entendeu? Ele falou, a Cris Paiva é tão feia que o tarado postou uma foto, eu não mereço a Cris Paiva. Então, Entendi. só você pegar o termo, às vezes, salva a piada toda. Eu acho que quanto mais formal, menos engraçado é, né? Exato. Quanto A mais... menos que você queira zoar o formal. Entende? Sim, Se, sim, tipo assim, sim, tem... soar irônico, né? Soar irônico. Então, às vezes, tipo, o Cambota faz isso maravilhosamente bem. Às vezes ele vai contar uma coisa e aí ele pega... Tipo, ele vai falar uma coisa extremamente constrangedora. Aí ele fala assim... Porque cheguei, sabe? Tipo, faz de uma maneira que... Eu não tô falando isso, gente, me desculpa. Sim, e aí sim. ele fala da maneira mais formal possível pra tentar tornar aquilo... Engraçado. Exato.